uma das vezes que eu sofri violência doméstica, eu me senti muito humilhada. E eu me lembro que eu tentei agradar meu marido de todas as maneiras. Ele disse que estava com fome, eu me lembro que eu fui tentar fazer um miojo e ele me agrediu, verbalmente por isso. Eu cheguei a colocar água para esquentar e aí ele criou um problema. Todas as coisas que eu fazia eu estava errada. Até ficar calada eu estava errada. E eu me lembro que aquele dia foi uma sequência de humilhação, porque envolveu os meus filhos e ele começou a falar coisas e ver alguém fazendo qualquer mal a um filho é muito difícil para a mamãe. E aí naquele dia eu pensei, se eu fico lá fora de casa chorando, é provavelmente que ele me agrida. Se eu deito na cama com ele e finjo que estou dormindo, é provavelmente que essa situação de humilhação não vai passar. Eu fui tentar dormir no outro quarto da minha filha e chorei muito e fiquei muito desesperada, me senti muito humilhada, foi um dia muito difícil. E aí no dia seguinte eu fiquei pensando assim, gente, ele só falou dos meus filhos. Eu sofri daquele tanto. Imagina a mãe de Jesus o que passou, vendo o que fizeram com o filho dela. E aí eu fiquei pensando, imagina Jesus o que passou. Nossa, que humilhação. Um homem íntegro que só fez o bem, ser envergonhado daquela maneira, fazendo todas aquelas coisas que fizeram com ele, E aí eu fiquei pensando que todos os problemas que uma pessoa passa, de humilhação, não se compara com tudo aquilo que Jesus passou sendo humilhado, porque ele tem uma história que mudou gerações, que perpassou o seu tempo, que até hoje ele é uma das pessoas mais pesquisadas e mais admiradas, E entretanto, a história desse homem se conclui em morte em público, pregado numa cruz, sendo humilhado. Muito humilhado. E quando eu amanheci para separar do meu marido, para tomar uma medida drástica, eu fiquei pensando, caramba, eu não apoio a violência doméstica, claro que não, mas assim, que dimensão eu estou dando para a humilhação que eu passo em relação ao contexto da vida de modo geral. Porque assim, às vezes nós somos vítimas demais. A gente se coloca numa posição de vítima demais. Eu sou muito humilhado, eu sou muito sofrido, eu sofro muito preconceito, sabe? Eu acho que a gente precisa também entender que Jesus, ele foi um exemplo, para nós em toda a nossa vida. Ele foi um exemplo para nós. E se a gente focar nele, a gente consegue tirar um pouco do foco da gente. E a gente percebe que o nosso peso da vida, ele também é muito potencializado pelo nosso próprio vitimismo. E eu acho que a gente precisa ter Jesus como alvo, a história dele como exemplo, sabe? E não deixar de sermos íntegros porque alguém está nos pisando, que alguém está nos humilhando, porque alguém está fazendo alguma coisa, sabe? Eu acho que deixar sim coisas ruins para trás e seguir a vida, mas assim, não deixar a nossa essência de ser desperdiçada porque o outro nos afetou, porque o outro nos agrediu, E buscar esses exemplos da Bíblia mesmo, sabe? Daniel, que foi jogado ali na cova dos leões e não se corrompeu, sabe? Continuou acreditando no Deus dele. Eu acho que a gente se confunde na vida com muita facilidade diante das humilhações que fazem a gente passar, das dores que nos causam. Eu acho que a gente precisa ter Jesus como foco da nossa vida, porque não vejo outro